Lucas 15, chegamos hoje naquela cena em que aparece o rabugento, o mais velho, o menino zangado. Vamos ler aí a partir do verso 25 até o verso 28. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Desde que foi mencionado, lá no início da parábola, no verso 11, certo homem tinha 2 filhos. Foi o único momento em que esse rapaz foi mencionado. Desde que ele aparece lá no verso 11, aqui é a primeira vez que ele volta à cena. E quando ele aparece cheio de raiva, cheio de indignação por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele fica sabendo do que acontece dentro da casa. Esse jovem, aparentemente, era muito devoto ao pai, porque a história diz que ele estivera ali o tempo todo fazendo aquilo que o pai ordenava. Ele mesmo vai dizer ao pai: nunca desobedeci uma única ordem tua. Era o oposto do irmão. Era o exemplo ali de um filho daquela sociedade. E é provável que as pessoas ali daquela aldeia, daquela civilização, acreditassem que esse rapaz era bom, respeitável, fiel. Enquanto mais novo fez lá algo terrível, ele permanece em casa, trabalhando fielmente. Aos olhos das pessoas era um rapaz de fato leal ao pai. Ninguém tinha absolutamente nada para falar desse rapaz, pelo contrário. Deveria ser só elogios a ele. Então, diz aí o verso 25, o filho mais velho que estava no campo. Os donos de terra, os proprietários de terra, eles trabalhavam indo para o campo supervisionar os empregados. Eles ficavam por ali, nas suas terras, fiscalizando para ver se aquelas pessoas contratadas, se os servos estavam cumprindo adequadamente as ordens que a eles foram transmitidas. Seu filho mais velho, o filho mais velho que estivera no campo, e aí diz então, quando chegou e se aproximou, chama a atenção aqui o fato de que o pai não envia nenhum recado para ele lá no campo. Ele só chega depois que o serviço terminou. Chama a atenção o fato de que o pai não manda um WhatsApp para ele, não manda um empregado ir lá dizer: olha, seu irmão voltou. E eu vou dar uma festa para celebrar o retorno, então você venha o mais rápido possível. Não tem isso. O pai não envia nenhuma mensagem. E ele só descobre que está rolando uma festa quando ele se aproxima da casa. Estranho isso. Por que o pai não manda um recado? Por que o pai não manda avisá-lo? Talvez porque o pai soubesse que ele não dava
a mínima para o irmão. Talvez porque o pai soubesse que ele detestava o irmão. Quando o irmão vai embora, ele não faz absolutamente nada para dissuadir, para tentar convencer o irmão do contrário. Na verdade, ele não tem interesse nem no irmão e nem no pai. Porque quando o mais novo pediu a herança, e nós vimos que pedir a herança significava o desejo da morte do pai, quando o mais novo pede a herança, o mais velho não diz nada, não defende a honra do pai. Então, quando o texto diz que esse menino só descobre que está tendo uma festa quando ele volta para casa depois de um dia de serviço, tudo dá a entender que ele não tem relação com ninguém na família. De forma que essa expressão que Jesus usa aqui, de estar no campo, pode ser que seja uma metáfora para mostrar onde ele estava em termos de família. O filho mais novo foi para uma terra distante. Esse rapaz está no campo. O simbolismo aqui é claro. Ambos, tanto o mais novo quanto o mais velho, estão longe do pai. O mais novo está numa terra distante. O mais velho está no campo. Os dois estão longe. Não é apenas o mais novo que não tem uma relação com o pai, o mais velho também. E aí diz então que o filho mais velho estava no campo. Quando chegou e se aproximou da casa, diz que ele ouviu as músicas e as danças. Ou seja, a festa foi organizada muito rapidamente. Porque quando o mais velho saiu para trabalhar, não tinha nada. Quando ele volta, aquele cenário festivo já está armado. E o que nós temos aqui? Instrumentos musicais. Homens e mulheres cantando, dançando, batendo palmas. Nós temos aqui uma grande celebração. Essa festa foi armada rapidamente. E se esse rapaz de fato amasse o pai, esse seria o momento para ele chegar para o pai e dizer assim: pai, que coisa extraordinária! Eu não gosto do meu irmão, mas eu amo o Senhor. E eu sei que o Senhor está feliz porque ele voltou. Se esse rapaz amasse o pai, ele ficaria feliz pela alegria do pai. Ele ficaria satisfeito pela alegria do pai. Obviamente que ele viu todos os dias como o pai sofreu com a partida do irmão. Ele viu as lágrimas, o sofrimento do pai. E se ele de fato se relacionasse e amasse o pai, o que quer que fizesse o pai se alegrar seria motivo para ele também se alegrar. Só que ele não ama o pai. Ele é alguém que só ama a si mesmo. E por ser egoísta e amar apenas a si mesmo, ele fica por ali. Como que ele está ali? O verso 28 diz: indignado. Olha ali, ó. Ele se indignou e não queria entrar. Como que ele está do lado de fora? Indignado, irado, atordoado, chocado, surpreso. E principalmente desconfiado. Saiba disso, gente. Hipócritas sempre desconfiam. Esse rapaz aqui, como nós vamos ver a partir de hoje, ele é um hipócrita. E pessoas hipócritas sempre desconfiam.
porque elas veem nas outras. Ele fica ali. E hipócritas desconfiam principalmente de pessoas alegres. Quando veem pessoas felizes, eles têm desconfiança. Nesse momento, nós entramos no verso 26, que diz assim: chamou um dos empregados, ou um dos criados. Obviamente que os empregados estavam onde? Dentro da casa. Uma festa dessa magnitude, que tem um bezerro cevado sendo preparado, significa que é uma festa grande, não é algo pequeno. Então os empregados estão ali, dentro daquela casa, ajudando na quantidade de pessoas, a servir aquela quantidade de pessoas que está ali. São muitos os convidados. Então ele chama um dos empregados e pergunta o que era aquilo. Vê se você pensa como eu. Qualquer pessoa, vendo uma cena daquela, dentro da casa dela, deveria encarar aquilo que ele está vendo com a maior das expectativas. Com tanta música, com tanta dança, é óbvio que ele não está caminhando para um funeral. É claro que ele está diante de uma grande celebração, de forma que ele deveria estar ansioso para saber que notícias poderiam ter gerado uma festa daquele tamanho, daquela magnitude. O natural, o normal, seria aquele menino correr na direção daquela festa, na direção daquele barulho e ver com os próprios olhos. O normal seria ele entrar correndo e querer ver. Mas para aquele rapaz as coisas não são bem assim. Por quê? Ele é desconfiado. Ele desconfia. Ele está de mau humor. Ele está ali perplexo. Ele está ali confuso. Ele não está nem um pouco satisfeito ao perceber que está acontecendo uma festa daquele tamanho dentro da casa dele e ele não sabe de nada. Não é possível. Como que eu não sei que essa festa desse tamanho está acontecendo dentro da minha casa? É por isso que o verso 26 diz que ele chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. Quando você olha no grego, você vê que o tempo verbal aqui está no imperfeito, ou seja, dá a entender uma ação repetida. Ou seja, significa que ele continuou perguntando. Ele não faz uma pergunta. Sabe quando você está diante de uma situação que você fica assim, estupefato, mas como assim? E aí você engrena uma pergunta atrás da outra. O que está acontecendo? Como que eu não sabia disso? Por que eu não fui consultado? Eu não consigo entender como que acontece uma coisa dessas. Quando que ele chegou? Mas como? Ele pergunta. Ele continua perguntando, diz o verbo grego, porque ele está incrédulo. E quando o empregado consegue uma interrupção ali para dar aquela informação, ele diz, verso 27, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O normal aqui é o quê, gente? O normal aqui deveria ser o irmão se encher de alegria pelo irmão que foi embora e voltou. Deveria ter sido suficiente para que ele entrasse em casa correndo porque o irmão voltou, ansioso para saber o que de fato tinha acontecido. Ele sabia,
como disse há pouco, que o coração do pai estava dilacerado há muito tempo pela partida do irmão. Ele sabia como que o pai regularmente procurava, ansiava pelo irmão. Se ele amasse o pai, ele estaria extremamente feliz. Só que ele não ama nem o irmão e nem o pai. A verdade é que aquilo que ele mais temia aconteceu. Veio o teu irmão e o teu pai mandou matar para ele o novilho cevado. Seu irmão chegou e aquele bezerro gordo, lembra? Está assando. Meu pai, o quê? Meu pai o recebeu de volta? Sim. Como assim? Seu pai, você tinha que ter visto a cena. Ele levantou o roupão e saiu correndo atrás dele. O quê? Depois de tudo que ele fez, meu pai o quê? O beijou repetidamente, incansavelmente. Mas como assim? Mas ele desperdiçou a herança da família. Seu pai já colocou anel no dedo, sandália no pé, roupa no corpo, e está lá dentro festejando com ele. Não é possível. Meu pai está em paz com ele, fez as pazes com ele, reconciliou-se com ele. Sim, e é por isso que existe uma festa. Não haveria festa se ele tivesse voltado e fosse obrigado a trabalhar pelos próximos 20 anos. Seu pai não fez nada disso. Seu pai já o colocou como filho novamente. É o pior cenário que o irmão mais velho poderia prever. O pai está usando os recursos, os seus recursos, lá na festa. Isso. O seu irmão esgotou boa parte do tesouro da família, pegando a metade, vendendo barato e indo embora. Agora que ele está de volta, mais recursos da família estão sendo investidos nessa festa. Inclusive, deve ter uma parte sua lá. Então você imagina o desespero na cabeça desse rapaz. Os piores pesadelos desse irmão mais velho estão se concretizando naquela festa. E ele está ali do lado de fora, indignado, fazendo uma pergunta atrás da outra sem acreditar. Se recusando a participar da festa que simboliza tudo de ruim que vem acontecendo a ele. Mas se você parar para pensar, esse rapaz, quando volta para casa e descobre a festa só quando chega ali, esse rapaz que não recebe uma mensagem do pai para poder voltar para casa, revelando que ele não tem amor, relação, ligação com o pai. Esse era o momento. Esse rapaz tinha diante dele a oportunidade perfeita de honrar o pai. Mas a verdade é que ele é um rebelde. Ele não é um rebelde por fora, ele é um rebelde por dentro. E esses são os piores. Esse rapaz tinha a oportunidade, ao retornar para casa, de naquele momento fazer o que ele nunca fez ao longo da vida, que era honrar o pai. Mas ele é um pecador secreto. Porque ele sente os mesmos desejos que o irmão sentiu. Mas ele esconde, porque ele é um legalista.
Ele tem as mesmas concupiscências, mas ele não as expressa. As mesmas luxúrias, os mesmos anseios, os mesmos desejos, mas ele os reprime. E ele nunca os satisfaz, porque ele tem um desejo mais forte de prestígio, de honra, de ganhar a propriedade do Pai, de ser bem visto. Só que naquele momento, quando ele chega perto da casa, ouve as músicas, vê as danças, aqueles desejos camuflados, eles são revelados. O desprezo pela recuperação do irmão, a indiferença, a compaixão do pai, ele não consegue se controlar e ele expressa aquilo de uma forma impressionante. Eu pergunto para você, qual ou quais eram os motivos que esse rapaz tinha para tanta indignação? Porque quando o pai perdoa o irmão, o pai não está, ao perdoar o irmão, desprezando ele. Amor paterno não é dividido em quantidades finitas, de modo que qualquer amor especial demonstrado a um filho implique necessariamente na diminuição do amor aos outros filhos. Essa reação de amargura, de rancor, ela ganha ainda mais força porque ela surge, ela aparece num contexto de alegria. Porque todo o capítulo 15 de Lucas fala de alegria. O pastor que encontrou sua ovelha estava tão feliz que ele oferece uma festa para todos os amigos e vizinhos. A mulher que procurou a moeda perdida até encontrá-la, não pôde conter ali a sua alegria. E o que ela faz? Ela reúne as suas amigas, ela reúne ali as vizinhas, para que todas se alegrassem com elas. E agora, o pai do filho pródigo, ele está transbordando de tanta alegria, por ter recuperado o filho. E ele vai então promover uma comemoração grandiosa, a ponto de convidar toda a cidade para aquela celebração. Ou seja, essa alegria que extravasa, essa alegria irreprimível de encontrar aquilo que foi perdido, é o tema de todo o capítulo 15 de Lucas. E aí, é nesse cenário, é diante desse contexto de pessoas que estão tão alegres, tão felizes, que não conseguem segurar a alegria e extravasam a alegria. É nesse contexto que aparece esse menino rabugento, de mau humor. Se você reparar em todas as parábolas, só existe uma pessoa que recusa o convite para se alegrar. É esse menino. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele convida as pessoas para se alegrar, ninguém recusa o convite. Quando a mulher encontra a moeda perdida, ela convida pessoas para se alegrar, ninguém recusa o convite. Quando o filho mais novo chega, o pai dá uma festa, chama as pessoas para se alegrar, está todo mundo lá, mas o menino não quer entrar, nos mostrando que ele era tão rebelde quanto o irmão que partiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós pensamos em hipocrisia e em hipócritas, nós precisamos deixar de ser superficiais.
Eu explico. Hipócritas ficam perto da casa do Pai, andam por ali, são religiosos, têm uma moralidade impressionante. Os hipócritas não têm, mas parecem ter uma relação com Deus. A vizinhança que olhava para esse menino, certinho, corretíssimo, trabalhador, nunca transgrediu uma única ordem tua. Os vizinhos que olhavam para esse menino acreditavam que ele tinha uma boa relação com o pai. Mas chega uma hora que eles se revelam. A verdade é que eles não têm desejo de honrar o pai. A verdade é que eles estão preocupados única e tão somente com a vontade deles. Tudo que hipócritas fazem é para a própria promoção. Fazem o que é esperado do lado de fora. Seguem os padrões religiosos e morais externos. Mas por dentro, eles estão cheios de pecados secretos. Jesus uma vez disse que por fora eles são pintadinhos de branco. Lembra? Sepulcros caiados. Mas por dentro são cadáveres em decomposição. Sob a superfície, cheios de amargura, cheios de ódio, cheios de ciúme, cheios de luxúria, cheios de inveja do irmão. Por quê? Porque sempre desejaram fazer o que o irmão fez, mas nunca tiveram coragem. Hipócritas são taciturnos, tristes, melancólicos, vazios, insatisfeitos, escondem o seu coração sob o peso de uma religião formal. Irmãos, conviver com hipócritas não é fácil. Não é fácil. Eles fazem um monte de coisas erradas. E parece que os errados são aqueles que os acusam de estarem fazendo coisas erradas. Errado era o irmão mais novo que tinha ido embora. Ele não. Ele sempre fez tudo certinho. Hipócritas fazem um monte de coisas erradas. E parecem que os errados são aqueles que os acusam de estarem fazendo coisas erradas. Não é fácil conviver com hipócritas. Caminho para o fim lembrando o seguinte. Você olha aqui para Lucas 15. E nesse capítulo Jesus conta 3 parábolas. A primeira, da ovelha perdida. Conta a história de um homem que cuida de 100 ovelhas, mas uma delas se desgarra do rebanho. Nós estudamos, nós analisamos e vimos que, em vez de se conformar com a perda, o pastor vai buscá-la até encontrá-la. E quando ele encontra, ele chama os vizinhos. Olha o que diz aí o verso 3. Ele chama os vizinhos para se alegrarem com ele, afinal de contas, ele encontrou a ovelha perdida. Verso 6. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Depois, Jesus conta a segunda parábola da moeda perdida. Fala de uma mulher que tinha 10 moedas de prata
perde uma delas. Assim como o pastor não se conformou com a ovelha que se perdeu e foi atrás dela, essa mulher também não se conforma com a dracma perdida, e diz aí o texto que ela acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra a moeda, ela chama as amigas, chama os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, diz o verso 9, pois encontrei a minha dracma perdida. As semelhanças entre as três parábolas são óbvias. Em cada parábola existe algo perdido: a ovelha, a moeda, o filho. Em todas as parábolas, aquele que perdeu recupera aquilo que foi perdido. Cada uma das narrativas termina com uma celebração quando o objeto perdido é encontrado. Perceba que existem várias semelhanças. Agora, existe uma grande diferença. Na verdade, uma diferença gritante entre a terceira parábola e as duas primeiras. E é isso que eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero encerrar com isso. E aqui nós temos uma lição encantadora. Nas duas primeiras parábolas, a pessoa que perde, ela vai atrás, e ela busca diligentemente o objeto perdido. Mas quando nós chegamos na terceira história, e nós ouvimos da partida do filho mais novo, uma pessoa inteligente, que lê essa história pela primeira vez, que lê Lucas 15 pela primeira vez, que acompanha o raciocínio, que consegue ser coerente e vê o raciocínio lógico, ela pensa assim: o pastor foi atrás da ovelha perdida, a mulher foi atrás da dracma perdida, aqui vai ter alguém que vai atrás do filho perdido. Mas não tem isso aqui. Quando nós chegamos na terceira história, nós ficamos imaginando essa possibilidade, mas ninguém vai atrás dele. Se alguém fosse atrás desse menino, quem deveria ir? O pai? É muito interessante que uma das primeiras histórias da Bíblia fala de um irmão mais velho e um irmão mais novo. Lembra lá? Caim e Abel. E Deus diz ao irmão rancoroso, nós não temos um irmão rancoroso aqui? Deus vira para o irmão rancoroso e pergunta assim: cadê seu irmão? Onde está o seu irmão? O que Abel responde? Sou eu? O que Caim responde? Sou eu, guardador do meu irmão? Na Bíblia e na história dos judeus, quem que ajuda os pais a tomar conta dos filhos mais novos? O primogênito. Quando os pais morrem na cultura judaica e na própria Bíblia, quem que assume a casa? O primogênito. É ele que tem a responsabilidade de continuar o lar. E de acordo com o filho mais novo, o pai não estava morto, porque quando ele pede a herança, ele está dizendo assim: o senhor para mim está morto. Então o filho mais velho é que deveria ter ido atrás do filho mais novo. E realmente, foi apenas com a ajuda do mais velho que o mais novo consegue voltar.
Porque preste atenção no seguinte: Jesus vai dizer aí no verso 12 que o pai dividiu a herança entre os filhos. Quando o pai diz ao mais velho, depois lá no verso 31, olha aí, quando no diálogo final ali com o mais velho, o pai vira para o mais velho e diz assim: tudo que eu tenho é seu. Ele está sendo literal. Cada centavo daquela família pertencia ao mais velho. Cada roupa, cada anel, cada novilho era do mais velho por direito, porque o mais novo tinha ficado com a parte dele desperdiçado. Muitas pessoas, ao ler essa história, chegam à conclusão de que a readmissão do mais novo não envolveu nenhum sacrifício, não teve custo algum. Tanto é verdade, dizem eles, que quando o filho quis ser um empregado, o pai não aceitou. Isso é prova do perdão incondicional. Mas isso foi algo que a gente tratou semana passada. Só que o que a Bíblia nos ensina é que o perdão sempre tem um custo para aquele que o concede. O perdão sempre custa alguma coisa para aquele que o oferta. A readmissão do mais novo não teve custo nenhum para ele, mas teve custos elevadíssimos para quem? Para o mais velho. O pai não poderia apenas perdoar o filho mais novo. Alguém tinha que pagar. O pai não conseguiria readmitir o filho mais novo, a não ser às custas do mais velho. Não tinha outra saída. O novilho cevado, a festa, as músicas, as danças, era tudo com grana. Só que na história contada por Jesus, não existe um irmão que esteja disposto a pagar qualquer preço para buscar e salvar aquele que estava perdido. Em vez de um irmão, o filho mais novo tem um fariseu do seu lado. Ao invés, de um irmão, o mais novo tem um legalista hipócrita do seu lado. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Ao retratar o filho mais velho como errado na história, ao mostrar o filho mais velho como um legalista, um fariseu, um hipócrita aqui na história, Jesus nos convida a ansiar e a desejar por um irmão que vá não apenas a uma terra distante em nossa busca. Jesus nos convida a desejarmos por um irmão que seja capaz de descer do céu para vir nos buscar. Quando Jesus retrata esse irmão mais velho, hipócrita, legalista, zangado, ele está dizendo que nós precisamos de um irmão mais velho, que assuma as nossas dívidas, que assuma os nossos custos, que se disponha a pagar não uma soma limitada de dinheiro, mas que a um custo infinito nos coloque dentro da família de Deus. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. O nosso irmão mais velho assumiu a nossa dívida e pagou completamente a nossa dívida na cruz. Que coisa extraordinária! Não havia
outra maneira do Pai Celestial nos trazer para dentro. Não havia outra maneira do Pai Celestial dar uma festa de boas-vindas e nos receber, a não ser às custas do nosso irmão mais velho. Quando Jesus retrata esse rapaz zangado, irado, rabugento, que não vai atrás do irmão mais novo que partiu, ele está dizendo assim: nós precisamos de um irmão mais velho, que esteja capaz de assumir as nossas dívidas. Nós precisamos de um irmão mais velho, que esteja disposto a perder tudo para nos receber. A Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, que arcou com todo o prejuízo lá na cruz, seja a glória para todo sempre. Ó Deus, louvado seja o teu nome pelo nosso irmão mais velho. A tua palavra nos diz que por causa de Jesus nós somos filhos do Senhor. Por causa de Jesus nós podemos chamar ao Senhor de Pai. E nessa condição nós nos tornamos irmãos do nosso Salvador. Ó Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Assumiu as nossas dívidas. Aquele que levou sobre si as nossas dores. Aquele que abriu mão da glória que tinha para poder colocar-nos nas bodas do Cordeiro. Aquele que não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo. Aquele que abriu mão, aquele que fez por nós e em nosso lugar aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer. A Jesus, o nosso irmão mais velho, seja a honra, o louvor e a glória para todo sempre.